Boa noite, deputado. É um prazer ter você aqui. Boa noite a quem está nos assistindo. Eu sou Nelson Monteiro, presidente do Em Direito a Pernambuco. A minha primeira pergunta é: o que é que o senhor acha de Geraldo Júlio e do governo do PSB? Bom, deixa eu fazer um cronômetrozinho aqui. Quando o Geraldo Júlio ganhou a eleição, em 2012, foi quando eu me elegi vereador também, Geraldo era um cara. Eu quero lembrar que naquele momento nós estávamos, Geraldo disputou a eleição contra não. Nós conseguimos, Eduardo, né? Com aquele jeito dele, conseguiu tirar o PT, não deixou nem o PT ser candidato, e aí Geraldo veio. E a impressão que eu tinha, e era a promessa que a gente enxergava naquele momento, é que eu imaginava que Geraldo terminasse o governo agora, 8 anos após, como está terminando a Semineto lá na Bahia. Ele teria tudo para fazer isso. Um cara que é do Tribunal de Contas, um cara que conhece bem o zelo que deve ter com a coisa pública. Então, é um cara novo. Eu imaginava que ele iria terminar muito bem o governo. O problema é que depois que Eduardo morreu, Geraldo quis assumir a liderança de Eduardo, e aí ele começou a cometer uma série de erros. E aí, sendo mais objetivo para você dizer o que é que eu acho que ele tem que ser preso. Eu acho que todo candidato a prefeito aqui de direita teria que ter saído daqui com um compromisso de dizer que se for eleito prefeito do Recife, tem que fazer tudo para botar seu Geraldo Júlio na cadeia. Ele e o secretário de saúde. Porque o que esses caras fizeram agora com essa pandemia é algo desumano. E eu tenho aqui, está gravado, está no YouTube, ele me processa, faça o que ele quiser. Se eu for prefeito do Recife, ele vai para a cadeia, porque ele não tem outro caminho a não ser esse. Beleza. Deputado, no dia 13 de agosto de 2015, o senhor era vereador pelo Solidariedade, né? E era vice-líder do governo do PSB, vice-líder de Geraldo Júlio. O senhor subiu na tribuna, na casa de José Mariano, para defender a gestão de Geraldo Júlio, de uma crítica do então deputado federal Daniel Coelho, que ele disse que Geraldo Júlio era o pior prefeito que já passou por Recife. Suas votações enquanto vereador sempre foi a favor e acompanhou a prefeitura da cidade do Recife, da gestão do PSB atual, mesmo estando no partido, né, atual, no PRTB, partido que era da base de Geraldo Júlio. E depois saiu para a oposição, porque o vice-presidente da República era do PRTB, não tendo as condições de permanecer na situação. A pergunta é clara e objetiva. Como é que o senhor pretende convencer este público conservador, que representa 436 mil votos aqui de Bolsonaro, que realmente mudou de lado, sem parecer oportunismo ou mera conveniência partidária? Eu não tenho muita dificuldade não, viu, Nelson, para convencer vocês. Nenhuma. Eu era vereador do Recife, Geraldo Júlio tem acabado de ser eleito. Vocês vão ver, você vai ser vereador, os que estão aqui, vocês vão ver que a gente tem que ter alguma colocação dentro da estrutura da casa. Ou você faz parte de uma comissão, ou tal. E naquele momento tinha a vice-liderança lá, Gilberto Alves era líder do governo, meu amigo, e veio me pedir para que eu ajudasse ele naquele sentido. De fato, eu defendi muito o governo de Geraldo Júlio. Até ao dia que eu achei que ele estava no caminho certo. Quando eu comecei a ver que ele começou a não cumprir mais aquelas agendas que ele tinha se comprometido, nós começamos a ter o distanciamento. Eu não saí da base de Geraldo Júlio por causa da eleição de 18, não. Lógico, na eleição de 18 eu já estaria fora pela minha opção. Votei em Bolsonaro, votei em Armando Monteiro, que era a oposição que nós tínhamos naquele momento, e eu não poderia votar em Paulo Câmara, né? Tanto que quando eu me elegi, muita franqueza aqui, né? Não me faltou, como é que se chama, convites, para que eu permanecesse na base, para que eu ficasse lá,
Vocês sabem aqui que é muito melhor ser governo do que ser oposição. Vamos deixar aqui de falsidade aqui ou de qualquer outro nome. Você, quando é da base, você atende mais seus eleitores, você atende mais os seus amigos, porque você é da base. Quando você é oposição, tchau, não tem nada disso. Mas não foi por conta disso. O meu rompimento com Geraldo Júlio está nos jornais, eu peço que vocês olhem, é porque ele é um homem sem palavra. Já vi essa conversa lá, já perto do meu rompimento com ele. E dizia que ele sentava com as pessoas e não cumpria. E eu dizia, no dia que ele fizer comigo, eu rompo, e rompo bonitinho. E foi justamente nessa questão da indústria da multa. Primeiro ele vetou o projeto, que foi aprovado por unanimidade da casa, que teria sido bom para a cidade. E aí depois me chamou, aí foi quando eu parti para o rompimento, ele me chamou no gabinete dele, na presença do presidente da Câmara, Eduardo Marques, do então líder da Câmara, Heriberto Rafael, Sileno Guedes, Sérgio Henrique Leite e Rodrigo Farias. E lá, neste dia, ele disse, Marcão, eu vetei, eu não entendi, vamos fazer um teste. Quer como é que faz para resolver? Eu digo, vamos fazer um teste na cidade, prefeito. 30 dias. O senhor desliga as lombadas, desliga os pardais no horário de roxo e a gente vê se tem resultado. Vamos fazer. Quando é que vai ser? Dia 1 de agosto. Isso era meados de junho. Não tinha sentido esse teste ser em junho ou julho por conta da ausência de carros, por conta das escolas. E quando chegou, não foi uma semana antes não, está aí no jornal para quem procurar. Exatamente na véspera, à noite, por volta de 6 horas da noite, pronto, aqui, Prefeitura do Recife cancela desligamento das lambadas eletrônicas. Então, ele chega, não teve nem a coragem de falar comigo, quem falou comigo foi Sileno, e eu disse a ele, Sileno, eu lamento muito você ter que trabalhar com um cara que não tem palavra, que não é homem, mas eu não tenho obrigação nenhuma de ficar com esse cidadão mais. A partir de hoje eu estou na oposição. E isso foi que dia, eu vou até olhar aqui, 3 de abril, eu não estou vendo aqui. Bom, foi antes do período eleitoral, aí é evidente que aí depois disso tudo não tinha mais jeito. Aí nós fomos votar em Bolsonaro, fomos votar em Armando, que era o candidato à oposição, e daí para frente eu não tive mais conversa com o Geraldo, não tive mais assunto com ele, porque depois disso ainda veio pior. Porque enquanto ele estava sem palavra, agora pior que sem palavra ele está hoje, está comprovado. E eu quero dizer que não sou eu não. Porque uma coisa, Nelson, se eu dissesse assim, minha gente, presta atenção, o que está acontecendo no Recife é preciso que a polícia vá lá. É preciso que haja uma investigação da polícia. E não é isso que eu estou dizendo, nem você, Nelson, nem ninguém aqui. A polícia já foi lá 4 vezes. E eu não tenho nenhuma dúvida que a próxima ida da Polícia Federal lá é para sair, no mínimo, o secretário de saúde preso, ou ele próprio. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. Então, quem mudou foi ele. Eu não sou obrigado a conviver com quem não presta. Você se decepciona, você erra. Você está com o cara mudou, tá as duas juntas, se entroncha com ele, ou então tu vai-te embora, que foi o que eu fiz. Deputado, no dia 24 de junho de 2019, a Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito para apuração de uma suposta violência doméstica à sua ex-companheira, a qual tinha uma união estável. O senhor já era deputado da oposição na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. A queixa por violência física e psicológica foi registrada na Delegacia da Mulher, no bairro de Santo Amaro. A pergunta é, realmente existiu essa suposta agressão? E o que é que o senhor acha da Lei Maria da Penha? Bom, eu preciso só fazer uma coisa. Minha ex-companheira, Elizabeth, né, ela fez questão, inclusive quando o Alexandre me ligou, nós temos um programa de rádio, que inclusive daqui a pouco a gente tem que ir para lá, e no dia que eu atendi o telefone, aí caiu naquele negócio do carro que fica, né? Aí quando ela disse, eu quero ver esse negócio contigo, porque eu não ia convidar para qualquer tipo de constrangimento. Tive um problema, não é? Na época, realmente houve um problema, não foi do jeito que foi feito. Você imagina que um cara como eu, que vem num processo de porrada grande, vocês estão vendo meu estilo como é que é, não tenho papa na língua, não tenho medo, não sou frouxo, principalmente para defender o que eu acredito. Então, era um problema de casal e transformaram nessa grande confusão que está aí, né? Nem exame de corpo de delito houve, não houve nada disso.
Para mim, esse assunto é importante, a sua pergunta, certo? É muito bom, porque eu preciso esclarecer este assunto. Com homem público, tem coisa que não dá para o cara estar com meias conversas. Tivemos um problema, mas a maior prova, nós estamos bem, ficamos 3 ou 4 meses separados, nos entendemos, acertamos a nossa volta, nos casamos na igreja, na frente dos pais dela, graças a Deus, que eu tenho o maior carinho do mundo, João de Deus, Alves Rubro, ex-presidente do Náutico, e estamos felizes e o amor venceu, meu irmão. É isso aí. Boa noite a todos, boa noite, plateia, boa noite quem está nos acompanhando pela internet. Boa noite, deputado. Mais uma vez, obrigado pela sua vinda. Deputado, eu tenho aqui 2 perguntas, tenho 3, mas se o tempo der eu faço a outra, senão é cabível só 2 perguntas aqui à comissão. Em 1999, o senhor fundou a Força Sindical de Pernambuco, exercendo a vice-presidência nacional da Força Sindical. Com isso, criou vários projetos assistencialistas. A Força Sindical se filia à CUT essa, do PT, que, naqueles momentos, promoveram greves e fechamento de fábricas no ABC Paulista, grandes greves, promovendo, consequentemente, a imagem do presidente presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva. A pergunta que eu faço ao senhor hoje é o seguinte: o senhor ainda continua ligado a alguma entidade sindical? E se o senhor faria a mesma coisa hoje do mesmo jeito? Faria. Agora eu preciso corrigir, me permita, data vênia, a sua pergunta. A Força Sindical nunca foi filiada à CUT. Então deixa eu explicar aqui para vocês o que era a Força Sindical. Em mais ou menos 88, talvez, 87, nessa faixa aí, Lula, o ex-presidiário Lula, ele criou uma central sindical, que era, o que é uma central sindical? Era, né? Porque hoje não tem mais. O que é uma central sindical? Você juntava todos os sindicatos e aí esta central sindical sentava na mesa para discutir as pautas. Então, em vez de você sentar com 10, 20, 30, 40 sindicatos, você sentava com a central sindical. E aí eles criaram a Central Única dos Trabalhadores. Era um braço do PT. O que foi a Força Sindical? A Força Sindical foi uma central única, por isso que ela jamais poderia ter sido filiada à CUT, porque ela era uma central sindical. E foi uma central sindical que foi criada para combater a CUT. Tanto que durante muitos anos a turma da CUT tinha uma raiva enorme da gente, porque dizia que nós éramos a farsa sindical, justamente porque só eles se achavam sindicalistas. Eles sim faziam todas essas confusões que você acabou de dizer aí. Então, a Força Sindical veio, eu fui vice-presidente da Força, fui fundador da Força Sindical, ou seja, uma central sindical para combater a central de esquerda, que era a CUT. E naquele momento, 89, nós éramos totalmente contra a PT. Tanto que quem foi o fundador da Força foi Medeiros. Só que com o tempo a turma achou que foi Paulinho, porque Paulinho se sobressaiu, foi deputado federal. Mas quem criou a Força Sindical foi o ex-deputado Luiz Medeiros, que era contra para valer Lula. Quando Paulinho assumiu a Força, mais ou menos aí em 90 tal, foi caminhando contra Lula, sempre contra Lula. Quando chega em Lula, na eleição de Lula em 2002, só para lembrar, Ciro Gomes foi candidato a presidente da República, e quem foi o vice de Ciro? Paulinho. Nós não apoiamos Lula. Então, só que depois, já mais na frente, aí sim, já para 2006, Paulinho passou a apoiar Lula, como quase todo mundo no Brasil. E aí foi justamente em 2006 que eu saí da Força Sindical. Foi justamente nesse período. Nós precisamos entender
que a gente, muitas vezes, eu faço uma parceria com vocês aqui, a gente, não o nosso caso aqui, de direita, porque eu espero que a gente continue conservador. Mas vamos lá, você se junta com uma pessoa, um grupo de pessoas, e de repente, no meio do caminho, o cara muda. Aí eu tenho dois caminhos, ou eu mudo com ele, ou eu saio dele. Então, no caso aí, se você me perguntou se era para fazer de novo, eu faria. Porque precisava ter uma entidade que enfrentasse os sindicatos de esquerda, a pelegada, que só sabia mesmo era querer fazer confusão, greve, para botar presidente de sindicato para ficar rico. A grande maioria desses presidentes de sindicato estão tudo ricos, porque pegaram o dinheiro do trabalhador, que era o famoso imposto sindical, que acabaram, que não existe mais. Veja que você praticamente hoje, você não escuta mais falar em sindicato. Por quê? Porque acabou o imposto sindical. Então, quando foi em 2006, eu saí da Força exatamente em 2006. E de lá para cá, eu não faço mais parte de nenhuma central sindical. É só um minuto. Gente, isso fugiu inteiramente ao nosso controle. E eu vou colocar na sua mão, Marco Aurélio. Algumas pessoas na internet ouviram a pergunta com relação a esse caso doméstico que houve com sua família e eu consultei sua esposa. A parte da internet da sua resposta, só um segundo, não foi captada. Como é um assunto muito íntimo e o senhor deu uma resposta que ela realmente é muito importante, porque esse assunto rolou a imprensa, o senhor sabe, melhor do que qualquer um aqui. Eu queria oferecer ao senhor a oportunidade de voltar a responder. Obrigado. Bom, deixa eu dizer de novo aqui. Nós... Para onde? É onde está essa luz aqui, é? Bom, nós tivemos um problema, eu e minha mulher, um problema que todo casal... que é casal briga, casal arenga. Nós tivemos um problema, tomou uma proporção, por o fato de ser deputado, que não deveria ter tomado, tá certo? Para vocês terem ideia, sequer teve exame de corpo de delito, então... Não houve nada daquilo que aconteceu, mas eu levei um cacete grande, né? Tem algumas pessoas que estão aqui comigo que viveram o meu drama naquela época. Foi muito ruim para mim, não pela questão da política, não, ruim do campo pessoal, meu e dela, certo? Hoje, ela está aqui presente, fez questão de vir comigo aqui, não fui eu que convidei ela, ela disse que eu quero ir com você, está aqui presente comigo. Isso é passado. Nós passamos 3 ou 4 meses separados, reorganizamos a nossa vida em termos de voltarmos juntos. Nós não éramos casados, nós tínhamos um contrato de união estável, mas resolvemos casar na igreja, na presença do pai e da mãe dela, e estamos muito felizes, estamos muito bem. Quem é meu amigo, quem convive comigo, quem convive com ela sabe disso, e eu quero dar um testemunho para vocês, é que o amor venceu. Eu estou feliz, ela está feliz e graças a Deus nós vamos continuar assim até o final de nossas vidas.